Olá, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um debate quente aqui no Jogo Aberto. O debate está repercutindo, né? O VAR Meira em campo no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, onde o VAR não se pronunciou e o árbitro assim expulsou o Carrascal direto, dando cartão vermelho por um lance que ele não afetou o jogador adversário. E claro que o debate vai surgir quente porque o Ronaldão já desceu a lenha e falou bem claro que o VAR Meira realmente entrou em ação e prejudicou o Mengão. Quer saber de tudo? Vem comigo para esse debate que tá pegando fogo. Vamos pro vídeo. Com Everton Guimarães. Everton agora é comentarista, tá mais tranquilo. 3-0, hein? Que placar retumbante. O Palmeiras que aproveitou a condição do jogo e foi superior até o final da partida, conseguiu fazer a sua parte e sai gigante. Renato, os primeiros 20 minutos ali, o Flamengo deu um calor e tal, mas daqui a pouco, né, o Abel pegou e ó, dobrou e meteu no bolso, já era. 3-0, um placar de 3-0 incontestável, Palmeiras absoluto. Eu fiquei olhando ali para a defesa do Flamengo para saber se alguém vai estar na seleção na Copa, porque eu já comecei a ficar preocupado, inclusive. Absoluto, 3-0, um placar de 3-0, esse placar foi incontestável e o Palmeiras abotoou o Flamengo. A questão da arbitragem, de apontar e dizer assim, não, perdeu por causa daquilo ali. Não, perdeu porque tomou um laço, depois que expulsou, o Flamengo não se achou em campo. E o Palmeiras foi lá e abotoou, e ficou barato, inclusive. A grande questão é, o árbitro prejudicou o Flamengo? Claro que não. Isso era lance para expulsão. Vocês viram a cicatriz na testa do Murilo? E aqui também, na altura do ombro? Peraí. E aí esculhambaram o árbitro a ponto de acontecer esse absurdo que a gente viu dentro do avião aí, que os caras em bando, todo mundo fica muito bravo, né? Então, se existia um jogo para a gente medir, o que a gente precisou medir depois dos 3-0, era esse jogo, gente. O Maracanã absolutamente lotado, o encontro das duas maiores forças do futebol brasileiro, de dois grandes técnicos, mas o Abel bem superior, e o resultado está aí, 3-0 de forma incontestável. Aí eu vou devolver agora uma pergunta para quem na semana anterior chegou aqui, esbravejou, pediu a saída do Abel, é fim de ciclo, é fim de linha, e eu falei, não, peraí. Os jogadores precisam ser cobrados, senão fica fácil. Empurra para a Leila, empurra para o Anderson, empurra para o Abel e poupa os jogadores. Aí, essa vitória, Renata, essa vitória, é óbvio que eu reconheço o papel do Abel, mas essa eu vou colocar na conta dos jogadores, porque eles foram em campo, eles executaram, eles deram recado, eles ganharam de forma incontestável. Então essa, já que eu cobrei na sexta-feira, eu que não sou dos mais coerentes, preciso ser coerente hoje para dizer que essa vitória teve muito o apelo, o interesse, a dedicação dos jogadores. Claro, todos eles com um grande timoneiro, que é o Abel Ferreira. Vitória incontestável, o choro é livre. E um time que quer mesmo ser campeão brasileiro tem que batalhar por resultados assim quando a oportunidade chega e aprender as lições, como foi no clássico com o Corinthians. O que é, Capelani? O Everton, ele tá amarguradinho, né? Rasgando foto de ex, porque ele queria que tivesse lá até agora, né? Mas tomou um chute, mas não tem problema. O que eu queria falar é o seguinte, por que eu acho que o meu argumento aqui talvez convença vocês e a você que tá assistindo? Vamos lá. Por que eu falo que o Palmeiras é um bom time? Por que eu falo que o Palmeiras tem um belo elenco? O meu ponto de vista é o seguinte, só mostrou o que o Palmeiras deveria ter feito ao longo de toda a temporada, jogado este futebol nos jogos que não jogou. Então vocês vão me dar razão, porque eu estou cobrando um futebol que o Palmeiras pode entregar, só que só foi entregar contra o Flamengo muito porque o cara foi expulso. Se o Carrascal, se no futebol não existe, se o Carrascal não é expulso, vocês viram os primeiros 20 minutos? O Amácio, não, Carlos Miguel aqui, esquece, irmão. Carlos Miguel aqui esquece. É só você pegar a tabela, irmão.
Pega lá. Não. Olha lá, o Palmeiras ganhou de todo mundo até o 8º colocado. O torcedor do Palmeiras. Você vê como que o Palmeiras não tá jogando do Palmeiras, bem, ele é inteligente, Edu. Ele sabe que se continuar com esse futebolzinho pragmático, quem tá jogando? o Palmeiras vai oscilar e vai perder a liderança. Tá oscilando, o Palmeiras teve a sua competência, mas o Palmeiras e foi o Flamengo, largo. O que você vai falar do Flamengo? Não, peraí. Quem isso? Você pediu a cabeça do Abel Ferreira. Do cara que tá liderando o campeonato, do cara que pode até não se classificar na Libertadores, mas é algo muito difícil de acontecer. O trabalho do Abel Se você chegar em dezembro e falar, ó, de novo, tô só com o Paulista, tudo bem entenderia, mas agora... Eu não sou oportunista, eu não sou engenheiro de obra pronta. Inclusive, eu sugiro que você vai pedir a cabeça do Léo Jardim? Tá fazendo nada também. Se não melhorar, tem que sair. Se fosse o Abel, você já pedia a cabeça. O meu ponto de vista é o seguinte, pessoal. Eu vou começar a sugerir pós-graduação para vocês verem se vocês vão fazer engenharia elétrica, de produção, hidráulica. Porque vocês esperam acontecer para falar. Eu já falei, não é porque o Palmeiras ganhou contra o Flamengo com um jogador a mais, não passa de ser uma obrigação fazer isso, que agora as mil maravilhas. Obrigação. Porque quando ganhou do Corinthians com 2 a mais, você também bateu. A gente vai chegar no Maracanã e vai ganhar do Flamengo. Mas você falou aqui que era zebra se o Palmeiras ganhasse. Eu só acho curioso que sempre tem esse movimento, né? Sempre tem alguma coisa pra desmerecer a vitória do Palmeiras. Não, senhor. Quando o Palmeiras vai, calma aí. Quando o Palmeiras nos campeonatos brasileiros, mas não ganha dos times que estão no G6. É verdade. Nesse ano já venceu de todos. Todos. Até o 8º colocado, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras já venceu. Acabou o campeonato. Aí só ganhou de 3-0 porque teve um jogador a mais. Cara, faz parte do futebol. Faz parte, eu concordo. O Carrascal foi displicente, meteu aquele chute na cabeça. Então, eu volto a dizer aqui, com essa bolinha pequena, com esse futebol pragmático do Palmeiras, vai perder a liderança. Aí depois eu vou querer ver vocês falarem aqui. Gente, vamos aguardar. Quantas vezes nós vimos, a gente vive o futebol, equipes de futebol com um a menos de jogar mais do que o cara que tá com a mais. Botafogo e Galo. Então, se você pegar isso aí, não serve de parâmetro. O Abel e o Palmeiras soube aproveitar. E quem não soube fechar o meio de campo foi o técnico do Flamengo. É bom jogar com a menos, que abriu o meio de campo, abriu o meio de campo para tentar fazer gol e tomou mais, errou. A estratégia do Abel foi perfeita. Quem critica o Abel não conhece futebol. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Então, atenção, Ulisses Costa, em cima do seu pragmatismo, assim como o futebol do Palmeiras, ele acaba de cravar. Você que critica o Abel, você não entende futebol. Não entende mesmo. Mas a maior parte do Palmeiras que critica, você não entende. Mas o ombudsman da bola tá aqui. Você solta um negócio assim, ó. Aí quando acontece, não avisei, vai passar o ano certo. E se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, for campeão, você não vai falar nada no final do ano. Aí se não ganhar, não avisei que não ganhou. Sabe qual que é a nossa diferença? É porque eu ponho minha bunda na janela. Não, a diferença é que você mexeu com o capitão. Hoje ele tá bravo, hein? Aí já é um problema teu, você gosta. Eu vou dizer uma coisa pra você. Empurraram o doutor agora, olha lá. Haja janela. O doutor tá amassado assim, ó. Vem pra cá. Seguinte, já tem uma pergunta pro Chico Garcia aqui sobre esse jogo. Bom, Garcia, o lance do gol do Alan, se por um acaso não fosse gol, o que aconteceu com o Varela, não seria um lance similar ao que aconteceu? A expulsão não seria pênalti e expulsão? Total, porque ele também é ali no desespero, né? Ele ergue a perna demais e o Alan consegue, né, se antecipar, mas ali é o seguinte, o árbitro interpretaria, ele teria que analisar se houve disputa na bola ou não. Imagino que não. Embora a bola estivesse em disputa, a ação do Varela não é de disputar a bola, é de tentar atingir o adversário a qualquer maneira. Então, para mim, seria pênalti, cartão vermelho. Pênalti, cartão vermelho. É isso aí, mas eu também tenho essa mesma visão do Chico. Aí eu vou discordar. Porque o cara não pode ir pra disputa. Tirar a bola. Ele busca a bola. Não, tudo bem, mas a ação dele... Você falou que ele tentou atingir o jogador. Não, ele vai em busca da bola. Ele não acertaria. Mas às vezes a intenção não é o que conta. Uma condição excessiva. De alto risco. Aí eu concordo. Mas não uma agressão. Porque como o gol, olha que sorte que o Flamengo teve no sentido de que o gol foi feito e aí evitou um cenário talvez até pior, com mais prejuízo. Vamos para o confronto da rodada, o mais aguardado entre líder e vice-líder aconteceu no Maracanã, sábado à noite, casa cheia. O Flamengo começou muito bem,
Eis que aos 20 minutos do primeiro tempo, o Carrascal foi expulso. E aí, o jogo, a dinâmica, tudo ficou a favor do Palmeiras, que aproveitou e fez 3-0 na casa do rival. E é mais líder do que nunca. E o Flamengo só reclama da arbitragem. Segue o líder, segue o líder, O Maracanã recebeu o duelo mais esperado até aqui do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras, vice-líder e líder do campeonato, se enfrentaram em um jogo que precisou de apenas 21 minutos para mudar de figura. Até lá, o Flamengo foi o dono da partida. Com apenas 1 minuto, Carlos Miguel espalmou para escanteio esse chute de Samuel Lino. No minuto seguinte, Everton Araújo teve a oportunidade, mas chutou torto. Lucas Paquetá tentou por 2 vezes. Na primeira, saiu cara a cara com Carlos Miguel, que defendeu. Depois, bateu por cima. Até que aos 21 minutos, Carrascal ergueu demais o pé e foi expulso. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Uma expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Depois daí, o Palmeiras cresceu. A primeira boa chegada foi com Andréas, que bateu com perigo. Aos 37, Alan recebeu em profundidade e serviu Flaco Lopes, que driblou Léo Pereira para abrir o placar. Flaco Lopes para o Verdão! Marlon Freitas ainda arriscou essa de longe, mas a bola subiu. O segundo tempo começou com o Flamengo em cima. Lino apareceu 2 vezes e obrigou o Carlos Miguel a trabalhar. De dentro da área, Paquetá teve a chance do empate, mas isolou. Na sequência, Alan puxou o contra-ataque e serviu Arias, que bateu prensado. Na sobra, o mesmo Alan ganhou no alto, Rossi falhou e o Palmeiras fez 2-0. Aos 32, Giai finalizou firme para a defesa de Rossi. Paquetá tentou mais uma, mas errou o alvo. Aos 37, Maurício arriscou da entrada da área e Rossi espalmou. Até que, nos acréscimos, Paulinho recebeu dentro da área, finalizou fraco, mas Rossi aceitou. Na comemoração, o atacante palmeirense pediu silêncio e a confusão foi armada dentro de campo. Mostra a imaturidade de alguns jogadores da equipe deles. A gente já venceu algumas vezes o Palmeiras, inclusive em classificatórias e finais, e a gente simplesmente comemorou e não provocou, não tirou bandeirinha, não pisou no escudo, até porque eu acho que a gente entende que do outro lado tem homens, pais de família que trabalham e dão a vida pela família, pelo escudo, então eu acho que era o mínimo que eles poderiam fazer também. Eles tomaram o gol, eu acho que obviamente não ficaram contentes, tem essa pressãozinha, essa rixa também entre o Flamengo e a gente, então eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, mas a gente não provocou de forma nenhuma, a gente só realmente ficou tranquilo, só viu que eles foram para cima do Paulinho ali na frente do nosso banco e obviamente a gente vai defender os nossos jogadores. Fim de jogo, Flamengo 0, Palmeiras 3. Depois de 11 anos, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo aqui no Maracanã, em um campeonato brasileiro. E de quebra, o técnico Abel Ferreira conquistou a sua primeira vitória em cima do Fla aqui no Maracanã, também no campeonato brasileiro. Agora, na tabela de classificação, o Verdão abre 7 pontos em relação à equipe rubro-negra. Uma equipa como o Palmeiras, quando não ganha, existe sempre cobrança, portanto, quando isso acontece, nós ligamos o modo resiliência, que é algo que eu tenho comigo e se vê nesta equipa, e acho que foi uma vitória justa. O Flaco Lopes comemorando e o Palmeiras comemora uma liderança mais folgada justamente sob o Flamengo, que parou nos 31 pontos. O Palmeiras chega a 38. O Fluminense perdeu, o Atlético Paranaense deu uma subidinha, ali o Bragantino está aparecendo. Mas por enquanto, Edu, o Palmeiras com esse resultado pode se preocupar só com a Libertadores e, além disso, sabe que tem uma vida confortável no Brasileiro por enquanto. Mas a expulsão do Carrascal é o assunto para começarmos. Edu,
Uma expulsão justa ou injusta para você? Isso dominou as redes sociais. Só antes de eu falar sobre isso, gostou de ver essa tabela ali? Que até o oitavo colocado, o Palmeiras ganhou de todos. Se pegarmos aí, ó, do Pode segundo... Pode colocar a tabela de novo aí pra gente? Pega aí pra você ver. O Palmeiras ganhou de todo mundo. Coloca de novo a tabela. No apito? No apito, olha lá, ganhou de todo mundo. Ganhou do Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, São Paulo, Bahia e Curitiba. Então, pra você ver realmente como que o time do Palmeiras tá. Não quer falar. E o próximo adversário do Palmeiras é a Chapecoense, a lanterna. Sabia não. Ele empatou com o Grêmio e empatou com o Botafogo. Cadê a expulsão? Com o Cruzeiro empatou. Não sabia não. Agora, a expulsão do Carrascal, claro, aí assim, eu quero a sua opinião. Tem alguma coisa para se falar, porque, enfim, não tem muito para comentar. O David Oliveira Lacerda até vi que foi hostilizado dentro do avião, voltando do Rio de Janeiro, muita gente brava do Flamengo. Claro, o Flamengo dominava o jogo, só que aí o atleta tem que ter consciência. A terceira expulsão do Carrascal no ano, é um cara que é importante, ainda mais sem o Arrascaeta, que é a referência, e o cara faz esse tipo de coisa. Então, vai ser multado, vai ser cobrado. E ainda o Paquetá faz assim, não. Não tem justificativa para mim você não dar cartão vermelho. Porque, não pegou. Claro que pegou, é só você ver as imagens. Eu acho que ele foi muito imprudente, num lance totalmente no meio de campo ali, quase que não ia sair nenhuma jogada. E isso acabou prejudicando, sim. Eu acho que condicionou o resultado do Palmeiras ganhar de 3-0 foi pela expulsão também. Então eu vejo assim, isso foi uma falta de responsabilidade muito grande do jogador do Flamengo. Então o juiz acertou realmente dar cartão vermelho. Ronaldo Giovanelli, alguma coisa a considerar nesse lance? Amarelo, pra mim é pé alto e amarelo. Essa chuteira onde pega. Isso? A chuteira pegou e marcou aqui. Eu vi todo mundo reclamando, falando. Agora é o seguinte, o que eu acho aí? Pé alto, então, é vermelho. Porque a chuteira onde pega, ela vai deixar marca. Se pegar na canela, se pegar na coxa. É interessante ver você com o símbolo do Palmeiras aí atrás. Não, então pode tirar esse aqui, pode tirar. Deixa eu falar. Pé alto é amarelo. Agora, se ele vai com o pé nas costas, se ele levanta o pé e ele levantou o pé, o cara cabeceou. Nas costas aí pode. Vai mostrar que na cara não pode. Pegou aqui. Olha lá, na cara pode. Pra mim é amarelo. Pé alto é amarelo pra mim. Ele não deu o coxa aí. Ele não deu aquele... Ele não foi com maldade, ele levantou o pé e pra mim aí é amarelo. Agora, sim, o juizão você quis mostrar que, né? Eu tô do lado do árbitro, sem sombra de dúvida. O Murilo tá com o ombro machucado ali, né? O rosto machucado. A chuteira pegou. Então, assim, a imprudência do jogador pega no ombro e no rosto. Exatamente, condicionou. É que eu fico assim analisando a postura, né, do Leonardo Jardim, falando, não, porque no jogo lá... Entenda bem, ok, o árbitro... Aí que eu falei, olha, ficaram hostilizando o cara. Que isso? A questão é a seguinte, porque o árbitro errou uma interpretação no jogo passado, ele é obrigado a errar de novo. Então, assim, o cara errou lá atrás, não é porque ele errou que ele tem que continuar no erro. Ele analisou muito bem a jogada e expulsou corretamente. Olá, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um debate quente aqui no Jogo Aberto. O debate está repercutindo, né? O VAR Meira em campo no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, onde o VAR não se pronunciou e o árbitro assim expulsou o Carrascal direto, dando cartão vermelho por um lance que ele não afetou o jogador adversário. E claro que o debate vai surgir quente porque o Ronaldão já desceu a linha e falou bem claro que o VAR Meira realmente entrou em ação e prejudicou o Mengão. Quer saber de tudo? Vem comigo para esse debate que tá pegando fogo. Vamos pro vídeo. Com Everton Guimarães. Everton, agora é comentarista, tá mais tranquilo. 3-0, em que placar retumbante. O Palmeiras que aproveitou a condição do jogo e foi superior até o final da partida, conseguiu fazer a sua parte e sai gigante. Renato, nos primeiros 20 minutos ali, o Flamengo deu um calor e tal, mas daqui a pouco, né, o Abel pegou e dobrou e meteu no bolso. Já era. 3-0, um placar de 3-0 incontestável. Palmeiras absoluto.
Eu fiquei olhando ali para a defesa do Flamengo para saber se alguém vai estar na seleção na Copa, porque eu já comecei a ficar preocupado, inclusive. Absoluto, 3-0, um placar de 3-0, esse placar foi incontestável e o Palmeiras abotoou o Flamengo. A questão da arbitragem, de apontar e dizer assim, não, perdeu por causa daquilo ali. Não, perdeu porque tomou um laço, depois que expulsou, o Flamengo não se achou em campo e o Palmeiras foi lá e abotoou, e ficou barato, inclusive. A grande questão é, o árbitro prejudicou o Flamengo? Claro que não, isso era lance para expulsão. Vocês viram a cicatriz na testa do Murilo? E aqui também, na altura do ombro? Peraí. E aí esculhambaram o árbitro a ponto de acontecer esse absurdo que a gente viu dentro do avião aí, que os caras em bando, todo mundo fica muito bravo, né? Então, se existia um jogo pra gente medir o que a gente precisou medir depois dos 3-0, era esse jogo, gente. O Maracanã absolutamente lotado, o encontro das duas maiores forças do futebol brasileiro, de dois grandes técnicos, mas o Abel bem superior, e o resultado tá aí, 3-0 de forma incontestável. Aí eu vou devolver agora uma pergunta para quem na semana anterior chegou aqui, esbravejou, pediu a saída do Abel, é fim de ciclo, é fim de linha. E eu falei, não, peraí. Os jogadores precisam ser cobrados, senão fica fácil. Empurra para a Leila, empurra para o Anderson, empurra para o Abel e poupa os jogadores. Aí, essa vitória, Renata, essa vitória, é óbvio que eu reconheço o papel do Abel, mas essa eu vou colocar na conta dos jogadores, porque eles foram em campo, eles executaram, eles deram um recado, eles ganharam de forma incontestável. Então essa, já que eu cobrei na sexta-feira, eu que não sou dos mais coerentes, preciso ser coerente hoje para dizer que essa vitória teve muito o apelo, o interesse, a dedicação dos jogadores. Claro, todos eles com um grande timoneiro, que é o Abel Ferreira. Vitória incontestável, o choro é livre. E um time que quer mesmo ser campeão brasileiro tem que batalhar por resultados, assim quando a oportunidade chega e aprender as lições, como foi no clássico com o Corinthians. O que é, Capelani? O Everton, ele tá amarguradinho, né? Rasgando foto de ex, porque ele queria que tivesse lá até agora, né? Mas tomou um chute, mas não tem problema. O que eu queria falar é o seguinte, por que eu acho que o meu argumento aqui talvez convença a vocês e a você que tá assistindo? Vamos lá. Por que eu falo que o Palmeiras é um bom time? Por que eu falo que o Palmeiras tem um belo elenco? O meu ponto de vista é o seguinte, só mostrou o que o Palmeiras deveria ter feito ao longo de toda a temporada, jogado este futebol nos jogos que não jogou. Então vocês vão me dar razão, porque eu estou cobrando um futebol que o Palmeiras pode entregar, só que só foi entregar contra o Flamengo muito porque o cara foi expulso. Se o Carrascal, se no futebol não existe, se o Carrascal não é expulso, vocês viram os primeiros 20 minutos? O Amácio, o Carlos Miguel aqui, esquece, irmão. Carlos Miguel aqui esquece. É só você pegar a tabela, irmão. Pega lá, olha lá, o Palmeiras ganhou de todo mundo até o 8º colocado, o torcedor do Palmeiras, você vê como que o Palmeiras tá jogando do Palmeiras, bem, ele é inteligente, Edu. Ele sabe que se continuar com esse futebolzinho pragmático, tá jogando, o Palmeiras vai oscilar e vai perder a liderança. Tá oscilando, o Palmeiras teve a sua competência, mas o Palmeiras foi largo. O que você vai falar do Flamengo? Não, peraí. Que isso? Você pediu a cabeça do Abel Ferreira. Do cara que tá liderando o campeonato, do cara que pode até não se classificar na Libertadores, mas é algo muito difícil de acontecer. O trabalho do Abel. Se você chegar em dezembro e falar, de novo, ficou só com o Paulista, tudo bem, entenderia, mas agora... Eu não sou oportunista, eu não sou engenheiro de obra pronta. Inclusive, eu sugiro que vocês Você vai pedir a cabeça do Léo Jardim? Tá fazendo nada também, se não melhorar tem que sair. Se fosse o Abel, você já pedia a cabeça. O meu ponto de vista é o seguinte, pessoal, eu vou começar a sugerir pós-graduação para vocês verem se vocês vão fazer engenharia elétrica, de produção, hidráulica, porque vocês esperam acontecer para falar. Eu já falei, não é porque o Palmeiras ganhou contra o Flamengo com um jogador a mais, não passa de ser uma obrigação fazer isso, que agora as mil maravilhas. Obrigação. Porque como ganhou do Corinthians com 2 a mais, você também bateu. A gente vai chegar no Maracanã e vai ganhar do Flamengo. Você falou aqui que era zebra se o Palmeiras ganhasse. Eu só acho curioso que sempre tem esse movimento, né? Sempre tem alguma coisa para desmerecer a vitória do Palmeiras. Não, senhor. Quando o Palmeiras vai, calma aí, quando o Palmeiras nos campeonatos brasileiros, mas não ganha dos times que estão no G6. É verdade. Nesse ano já venceu de todos. Todos. Até o 8º colocado, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras já venceu. Acabou o campeonato. Aí só ganhou de 3-0 porque teve um jogador a mais. Cara, faz parte do futebol. Faz parte, eu concordo. O Carrascal foi displicente, meteu aquele chute na cabeça. Então, eu volto a dizer aqui, com essa bolinha pequena, com esse futebol pragmático do Palmeiras, vai perder a liderança.
Parou. Não, quer ver? Não. Vocês falarem aqui, gente, vamos aguardar. Quantas vezes nós vimos, a gente vive o futebol, equipes de futebol com um a menos de jogar mais do que o cara que tá com a mais. Final da Libertadores, Botafogo e Galo. Então, se você pegar isso aí, não serve de parâmetro. O Abel e o Palmeiras soube aproveitar. E quem não soube fechar o meio de campo foi o técnico do Flamengo. É bom jogar com a menos, que abriu o meio de campo, abriu o meio de campo para tentar fazer gol e tomou mais, errou. A estratégia do Abel foi perfeita. Quem critica o Abel não conhece futebol. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Então, atenção, Ulisses Costa, em cima do seu pragmatismo, assim como o futebol do Palmeiras, ele acaba de cravar. Você que critica o Abel, você não entende de futebol. Não entende mesmo. Mas Pega a os maior números parte aí. do Palmeiras que critica, você não entende. Mas o ombudsman da bola daqui. Você é aquela coisa assim, ó. Quem solta é você. Você solta um negócio assim, ó. Aí quando acontece, não avisei, vai passar o ano certo. E se o Palmeiras ganhar, for campeão, você não vai falar nada no final do ano. Aí se não ganhar, não avisei que não ganhou. Sabe qual que é a nossa diferença? É porque eu ponho minha bunda na janela. A diferença é que você mexeu com o capitão. Hoje ele tá bravo, hein? Aí já é um problema teu, você gosta. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você. Empurraram o doutor agora, olha lá. Haja janela. O doutor tá amassado assim, ó. Vem pra cá. Seguinte, já tem uma pergunta pro Chico Garcia aqui sobre esse jogo. Bom, Garcia, o lance do gol do Alan, se por um acaso não fosse gol, o que aconteceu com o Varela, não seria um lance similar ao que aconteceu? A expulsão não seria pênalti e expulsão? Total, porque ele também é ali no desespero, né? Ele ergue a perna demais e o Alan consegue, né, se antecipar, mas ali é o seguinte, o árbitro interpretaria, ele teria que analisar se houve disputa na bola ou não. Imagino que não. Embora a bola estivesse em disputa, a ação do Varela não é de disputar a bola. É de tentar atingir o adversário a qualquer maneira. Então, para mim, seria pênalti, cartão vermelho. Pênalti, cartão vermelho. É isso aí, mas eu também tenho essa mesma visão do Chico. Aí eu vou discordar. Porque o cara não pode ir pra disputa. Tirar a bola. Ele busca a bola. Não, tudo bem, mas a ação dele... Você falou que ele tentou atingir o jogador. Não, ele vai em busca da bola. Ele não acertaria. Mas às vezes a intenção não é o que conta. Numa condição excessiva. De alto risco. Aí eu concordo. Mas não uma agressão. Porque como o gol, olha que sorte que o Flamengo teve no sentido de que o gol foi feito e aí evitou um cenário talvez até pior, com mais prejuízo. Vamos para o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. E deu Palmeiras, Vladimir Bianchini chegando ao nosso Sport Center, também com o início da semana palmeirense. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Outro Glaucio, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Uma vitória sobre o Flamengo, vice-líder, deu uma tranquilidade maior aqui para o Palmeiras, que tem uma semana bastante decisiva. Afinal de contas, vale vaga nas oitavas de final da Libertadores. E essa vitória contra o Flamengo, além de dar a liderança para o Palmeiras, mais tranquilidade, abriu 7 pontos em relação ao vice colocado, que é o Flamengo, que é o time rubro-negro. Aqui agora os jogadores saindo, então tem vários torcedores tentando autógrafos. E além disso também teve a questão do Paulinho. Vamos ver aqui quem está no... Uma palavrinha dos jogadores do Palmeiras. E o carinho da torcida. Valeu, é demais, tamo junto. É isso, a gente tá falando aqui com o pessoal do Palmeiras. E o Paulinho, 300 dias sem fazer gols, Glaucia. Também foi muito importante para ele voltar a balançar as redes. É um jogador que passou por muitos problemas físicos e tem sido bastante utilizado pelo Abel Ferreira nas últimas partidas, mas com parcimônia, justamente para não ter mais problemas físicos, já que foi uma situação bastante delicada. Além disso, essa vitória contra o Flamengo deu mais tranquilidade para o Abel Ferreira, principalmente em relação às críticas. Ele recebeu muitas críticas das torcidas organizadas do Verdão e ele falou exatamente disso, da questão da resiliência após essa vitória sobre o rubro-negro. Agradeço acima de tudo a confiança dos nossos jogadores, porque acreditam naquilo que é o trabalho, mesmo em momentos difíceis. Uma equipa que já ganhou um título, está na disputa por mais 3, sabe que durante uma época competitiva vai ter altos e baixos e tem que se manter resiliente, acho que foi isso que eu lhes disse a eles. Uma equipa como o Palmeiras, quando não ganha, existe sempre cobrança, portanto, quando isso acontece, nós ligamos o modo resiliência, que é algo que eu tenho comigo e se vê nesta equipa, e acho que foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos numa expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Eu acho que tu estás aqui no Palmeiras e que já me acompanhas há muito tempo, sabes que há um
um carinho, um respeito e uma admiração muito grande do treinador para a torcida. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. E a minha promessa, juntamente com a diretoria e os jogadores, é sempre estar dentro da academia a fazer o melhor para conseguirmos entregar o que entregamos há 3 meses atrás, onde todos estivemos abraçados, a torcida, o treinador, os jogadores, a diretoria. No Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Tenho e sinto carinho, admiração pela nossa torcida, e se estivermos juntos somos mais fortes. Se estivermos divididos, as coisas ficam mais difíceis seguramente. É isso, o técnico Abel Ferreira, que agora prepara o time para enfrentar o Júnior Barranquilla nesta semana pela Libertadores, precisa da vitória para garantir a classificação sem depender de outros resultados. O Piquerez foi liberado pela diretoria para terminar o tratamento no Uruguai e, quem sabe, ir à Copa do Mundo com a Seleção Celeste. E a gente está aqui em frente à academia, vamos conversar um pouquinho com os torcedores para saber a respeito dessa liderança, a vitória, a situação do Abel, principalmente em relação à torcida organizada que ficou na bronca com o técnico alviverde. Em primeiro lugar, qual o nome do senhor? Aqui está com seu filho, Eduardo. Fala pra gente, essa vitória deu mais tranquilidade pro torcedor e como que tá agora em relação ao Abel? A gente viu que teve as críticas ao longo da semana. Bem. Essa vitória deu uma boa tranquilidade, né? E agora confiança, apoiar ele. Ainda tem a fase da Libertadores, é importante, né? A torcida tá fechada com o Abel, então? Com certeza. E você, me fala uma coisa, eu vi que você já conseguiu autógrafo de jogador. Como é que foi a situação aí? Fiquei muito animado e muito feliz também. Fiquei sem palavras na hora. Qual jogador que você já conseguiu autógrafo hoje? O Carlos Miguel. Ah, o goleiro, muito bem. E me fala uma coisa a respeito do Abel Ferreira. É um grande ídolo da torcida, você como um torcedor mirim, tá fechado com o Abel também ou não? Tô. Vamos ver pra frente, né, como fica. Tem que ver, né, a questão da classificação também, né, se vai pra segunda fase da Libertadores ou não. E você, meu amigo, me conta uma coisa a respeito disso. O Palmeiras, com essa vitória sobre o Flamengo agora, vai ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, pausa para a Copa do Mundo. Deu uma amenizada, né? O time vinha numa mesmice, eu acho. Mas o treinador acho que encontrou o formato do time jogar, que é o 4-3-3, mudou, que estava jogando no 4-2-4. E acho que agora dá para dar mais um tempo de garantia para o Palmeiras, para ter mais calma, essa parada da Copa, com mais possíveis contratações. E a gente torce para que o time só melhore, né? É isso. E em relação a essa parte das organizadas com o Abel, o que você pensa a respeito disso? Olha, particularmente eu era fora Abel. Até um tempo eu era fora Abel. Mas como a gente está numa temporada difícil, tem que acreditar até o fim. É botar fé nele, que ele melhore, que volte como era o Abel antigo. Que a gente sabe que o Abel antigo era aquele Abel que brigava, que batalhava. E que o time volte a jogar um futebol que a torcida quer ver, né? Porque a torcida ela não critica para ver o mal do time, ela critica porque quer ver o time bem. Mas a gente está junto com o Abel sim até o final do ano. Se for campeão, que pode ficar aí até quando ele quiser. É isso, muito obrigado. É isso, Glaucio. Os torcedores aqui na Academia de Futebol, o pessoal esperando uma foto, um autógrafo com os jogadores. E você viu que o apoio ao Abel Ferreira aqui é muito grande. Volto com você. Obrigada, Vlad. Bom trabalho aí para você também, para nossa equipe. Já vamos direto lá com o Pedro Henrique Torre também, com o lado do Flamengo. O Pedro chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, já está no Maracanã, porque afinal de contas amanhã tem Libertadores e o Flamengo em campo. Mas Pedro, antes vamos falar também desse confronto contra o Palmeiras, como que isso também acaba impactando aí nesse restante de semana. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você. Abraço, Jailson, abraço, Eugênio, todo mundo ligadinho na gente aqui no Sport Center. Pois é, estamos aqui no Maracanã porque vai ser o palco dessa próxima partida do Flamengo, mais uma vez, desta vez contra o Cusco. Vai fechar a fase de grupos, aquela tranquilidade já, mas Libertadores mais pra frente. O fato é que o Flamengo, a equipe como um todo, saiu um tanto quanto chamuscado diante da torcida depois dessa pancada que está girando até agora, esses 3-0 para um jogo muito importante que pode ser decisivo no fim do campeonato, esses 3-0 para o Palmeiras. Muita insatisfação mesmo, assim, ontem não, sábado estava aqui no Maracanã e muitos torcedores muito insatisfeitos com o Carrascal porque ele já é reincidente, né? Pela terceira vez nesse ano deixa o time na mão.
houve a expulsão na Supercopa, depois a expulsão no Fla-Flu e agora essa expulsão contra o Palmeiras, que mudou completamente o andamento da partida. Depois o Flamengo levou o primeiro, houve as trocas do Leonardo Jardim no segundo tempo, deixando o time mais exposto, e o Flamengo acabou derrotado por 3-0, poderia ter sido mais, enfim, críticas também ao Rossi, porque vem falhando constantemente, então aquela tranquilidade total que existia e até um entendimento de que foi eliminado na Copa do Brasil, mas está muito bem na Libertadores, está se aproximando do Palmeiras, agora isso vai meio por terra, fica aquele beicinho generalizado depois de perder para um rival tão importante assim. O Leonardo Jardim, também contestado por grande parte da torcida pelas suas trocas no segundo tempo, especialmente a que fez no intervalo, tirando um volante, o Everton Araújo colocando o Bruno Henrique, deixou o Flamengo bem mais exposto, ele discordou da expulsão do Carrascal na partida. Então vamos acompanhar o que disse o treinador do Flamengo depois da derrota de 3-0, 1-2-3 para o Palmeiras. Em relação à situação da expulsão, foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis. Em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento, como aconteceu o gol, uma bola mais direta nas nossas costas. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Tá então, Leonardo Jardim reclamando da arbitragem, enfim, não concordando com a expulsão, mas o próprio Carrascal foi às redes sociais e pediu desculpa. Então, se pediu desculpa, provavelmente ele entende que fez algo errado. Também tinha uma festa de aniversário ontem no condomínio do Carrascal. Torcedores ficaram tanto quanto revoltados e tal com essa situação. Mas é aquilo, se tivesse vencido com 2 gols do Carrascal, aí estava todo mundo dizendo para ele fazer festa todo dia. Como perdeu, ele foi expulso com 20 minutos de partida, aí tem aquela grande reclamação. E aquele problema, são 7 pontos de distância para o Palmeiras agora. O Flamengo tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos, mas praticamente queimou essa teórica aí, possibilidade de encostar ainda mais no Palmeiras, perdendo essa partida. 7 pontos de distância, um jogo a menos, acho que eu falei a mais, né? Um jogo a menos em relação ao Palmeiras, agora tem que se concentrar na Libertadores, ainda tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro também no Maracanã no sábado, para fechar essa primeira parte da temporada, que, olha, apesar da boa campanha na Libertadores, tem muita gente torcendo o nariz para o que o Flamengo apresentou. Derrotas com Felipe Luiz e agora também essa sequência ruim com o Leonardo Jardim. Glaucia. Boa, Pedro. Já já a gente volta aí contigo para falar mais do Flamengo. Então, nação rubro-negra, é isso aí, né? O Flamengo agora vai virar a chave para a Libertadores, foco total, né? Já é líder, né? Isolado na Libertadores, e depois ele volta para o Brasileirão de novo para recuperar esses pontos aí que o Varmeira levou, né? Mas é isso, o futebol brasileiro, enquanto não houver mudança, a CBF não tomar providências, essa arbitragem vai continuar dessa forma e, claro, sempre prejudicando aí o Mengão. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, compartilha o vídeo e não esquece de hypar o vídeo. Lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para a Band Esporte. Até o próximo vídeo.